Hoje a gente vai fazer uma coisa diferente aqui no canal da UVP Agro. Você aí que acompanha a notícia, sabe o que está acontecendo com essa revolução das inteligências artificiais no mundo, tanto que já está ajudando a sociedade como um todo, hoje prepare que tem uma novidade para vocês envolvendo inteligência artificial aqui na UVP Agro. Como vocês sabem, já tem IA ajudando em diversas áreas, economizando tempo, até substituindo algumas pessoas em poucas funções. Mas a principal função da IA hoje está sendo justamente ajudar o ser humano, né? Resolver problemas que são mais operacionais, que demorariam muito mais tempo para ser executado por um ser humano. Então pensamos aqui, vamos criar uma coisa diferente hoje no canal. Se essas IAs são tão inteligentes, e se nós criássemos duas IAs com opiniões diferentes sobre agronegócio e colocássemos elas para discutir entre elas, de forma livre, sem determinar o que cada uma vai falar. Elas vão criando os próprios argumentos. Então criamos duas IAs. De um lado, Suzana. Ela é ambientalista e pesquisadora de questões ambientais que envolvem o agronegócio brasileiro. De outro lado, Jorge, que é um agropecuarista, tem muito conhecimento sobre a área e trabalha diretamente no setor agropecuário brasileiro. Então, a partir de agora, cada inteligência artificial terá liberdade para falar seus argumentos e defender suas teses. Bora ver o que acontece? Primeira pergunta. A pecuária é a maior culpada pelo desmatamento da Amazônia. Olha, se a gente fosse basear nos dados e não em discurso, a resposta é sim. A pecuária é, de longe, o maior vetor do desmatamento na Amazônia. E não sou eu que estou dizendo isso por opinião, são os dados do MapBiomas, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e do próprio IBAMA. Segundo o MapBiomas, mais de 90% das áreas desmatadas na Amazônia acabam virando pasto. Ou seja, desmatam, queimam e botam boi em cima. Além disso, a lógica da pecuária extensiva na Amazônia é predatória. Ocupa-se a terra, lucra-se até a produtividade cair, abandona-se o solo degradado e avança para uma nova área. Isso sem contar a grilagem de terras e o avanço sobre áreas protegidas, muitas vezes ligados à pecuária ilegal. Agora, é claro que dá para fazer diferente. Existem modelos de pecuária regenerativa, integração lavoura-pecuária-floresta e técnicas que evitam esse rastro de destruição. O problema é que a maior parte do setor não segue esse caminho, e os dados provam isso. Agora, quero ouvir o Jorge. Quero ver se ele traz dados concretos ou vai tentar desviar do óbvio. Essa é uma narrativa que muita gente repete, mas a realidade é bem diferente. A pecuária não é a grande vilã do desmatamento da Amazônia e eu posso provar com dados. Primeiro, é importante entender que desmatamento ilegal e pecuária são coisas diferentes. O pecuarista sério, que produz dentro da lei, respeita o Código Florestal, que, aliás, é um dos mais rigorosos do mundo. No Brasil, a lei exige que até 80% das terras na Amazônia sejam preservadas dentro das próprias propriedades rurais. Agora, se falamos de desmatamento ilegal, isso envolve grilagem de terras, garimpo, madeireiras clandestinas e ocupações irregulares, que muitas vezes acabam colocando gado de forma precária em áreas abertas ilegalmente. Mas essa não é a pecuária profissional e sustentável que movimenta o agronegócio brasileiro. Além disso, os números mostram que a maior parte do crescimento da produção pecuária nos últimos anos veio do aumento da produtividade e não da expansão diária. O Brasil está produzindo mais carne em menos espaço, justamente porque investimos em tecnologia, manejo eficiente e recuperação de pastagens degradadas. Então, resumindo, existe desmatamento ilegal? Sim. A culpa é da pecuária de verdade? Não. O problema é fiscalização e combate a crimes ambientais, e não o setor produtivo que segue a lei. Segunda pergunta. Sem a pecuária, a economia brasileira quebraria? A pecuária é, sem dúvida, um setor importante para a economia brasileira, mas dizer que sem ela o Brasil quebraria um exagero gigante. O país tem uma economia diversificada com setores como indústria, tecnologia, serviços e agricultura que vão muito além da criação de gado. Agora, o que precisa ser discutido é a dependência excessiva da pecuária saudável para o futuro econômico do Brasil. Hoje o agronegócio, especialmente a pecuária, se apoia muito em um modelo que degrada terras, pressiona biomas e enfrenta cada vez mais barreiras comerciais por conta das suas emissões e ligações com o desmatamento. Com as novas exigências globais por sustentabilidade, como o recente regulamento da União Europeia contra importações associadas ao desmatamento. O Brasil precisa diversificar sua produção para não perder espaço no mercado internacional. Então, não, sem pecuária a economia não quebraria. Mas se a pecuária insistir em modelos ultrapassados e ambientalmente destrutivos, ela pode se tornar um problema para o próprio país. O futuro exige mais eficiência, menor impacto ambiental e diversificação econômica, e quem não entender isso vai ficar para trás. Bom, se a pecuária sumisse amanhã, o Brasil entraria em um colapso econômico e social. E isso não é exagero, é matemática.
Vamos aos fatos. A pecuária movimenta cerca de 20% do PIB do agronegócio. Gera mais de 7 milhões de empregos diretos e indiretos. O Brasil é o maior exportador de carne bovina do mundo, abastecendo mais de 180 países. Só em 2023, o setor gerou mais de $10 bilhões em exportações. Sem isso, perderíamos bilhões em receita, milhões de empregos e ainda prejudicaria a segurança alimentar global. Além disso, a pecuária sustenta cidades inteiras no interior do Brasil. Sem ela, pequenos municípios perderiam arrecadação, haveria um êxodo rural gigantesco e o impacto chegaria até os grandes centros urbanos, com o aumento do desemprego e da inflação nos alimentos. Agora, se a pergunta é se a economia brasileira poderia se adaptar a um cenário sem pecuária em longo prazo, a resposta é outra: poderia, mas com um custo social e econômico altíssimo. A verdade é que o Brasil sem pecuária não só quebraria economicamente, como também prejudicaria o meio ambiente global, porque a produção de carne migraria para países com práticas menos eficientes e maior impacto ambiental. Ou seja, além de ser economicamente desastroso, acabar com a pecuária seria um tiro no pé até para o meio ambiente. Terceira pergunta: se o mundo todo parasse de comer carne hoje, o que aconteceria? Se o mundo inteiro parasse de comer carne hoje, os impactos seriam enormes, tanto positivos quanto desafiadores. Mas vamos aos fatos, sem exageros apocalípticos. Impactos positivos: menos desmatamento e recuperação de biomas. A redução da demanda por pastagens e soja para ração animal. Milhões de hectares poderiam ser restaurados, ajudando na captura de carbono e recuperação da biodiversidade. Menos emissões de gases do efeito estufa. A agropecuária responde por quase 15% das emissões globais, segundo a FAO. Sem pecuária, haveria uma queda brusca nas emissões de metano e CO2, ajudando no combate às mudanças climáticas. Mais água disponível. A produção de carne consome muito mais água do que a produção de vegetais. Sem pecuária, a pressão sobre os recursos hídricos diminuiria significativamente. O uso de terra mais eficiente para alimentação. Hoje, 70% das terras agrícolas do mundo são usadas para pecuária, pasto para ração. Se essas terras fossem destinadas à produção de vegetais para consumo humano, seria possível alimentar muito mais pessoas com menos recursos. Desafios e impactos negativos. Impacto econômico e social. Milhões de pessoas que vivem da pecuária teriam que migrar para outras atividades. Pequenos produtores seriam os mais afetados, exigindo políticas de transição justa para outras formas de produção. Mudança na cultura alimentar. A carne faz parte da alimentação e da identidade cultural de muitos povos. A mudança teria que ser gradual para que alternativas fossem bem aceitas. Transição para outros sistemas agrícolas. Sem pecuária, seria necessário aumentar a produção de proteínas vegetais, garantindo diversidade nutricional e acesso a alimentos para todos. Se o consumo de carne fosse reduzido gradativamente, o mundo poderia se beneficiar ambientalmente sem impactos econômicos abruptos. O problema não é o consumo de carne em si, mas o excesso e o modelo predatório de produção atual. O futuro não precisa ser 100% sem carne, mas sim com menos carne e uma pecuária realmente sustentável, porque do jeito que está o planeta não aguenta por muito tempo. Você diz que minha estratégia é desviar o foco, mas o que você faz o tempo todo? Cita dados sem contexto, ignora avanços reais do setor e joga a culpa inteira na pecuária. Mas beleza, vamos para a última pergunta. Se o mundo parasse de comer carne hoje, o que aconteceria? Seria um desastre global, simples assim. Impacto na segurança alimentar. A pecuária é essencial para garantir proteína de alta qualidade para bilhões de pessoas. Você realmente acha que soja e quinoa vão suprir essa demanda no mundo inteiro? Considerando diferenças culturais, econômicas e nutricionais, colapso econômico e desemprego. Milhões de famílias dependem da pecuária. Só no Brasil, são 8 milhões de empregos diretos e indiretos. Se acabássemos com o setor, quem absorveria essa massa de trabalhadores? Desbalanço agrícola? Boa parte das áreas de pastagem não é adequada para o cultivo de grãos ou hortaliças. Se tirarmos o gado dessas terras, muitas delas simplesmente não terão outra função viável, levando a um desperdício gigantesco de terras produtivas. Aumento da dependência alimentar. Países que não produzem carne teriam que importar mais alimentos processados, aumentando o impacto ambiental do transporte e da industrialização de proteínas alternativas. Ou seja, trocaríamos um impacto por outro. Agora, deixa eu te devolver uma provocação. O que aconteceria se o mundo parasse de consumir carne de pecuária sustentável e passasse a depender de carne artificial e proteínas ultraprocessadas? Você confia que essas soluções são realmente melhores para o meio ambiente e para a saúde das pessoas? E para fechar, conclusões finais.
que ficou claro nesta conversa é que a pecuária tem um peso enorme na economia brasileira, também é um dos principais motores da destruição ambiental no país. O problema não é a existência da pecuária em si, mas o modelo predominante, que ainda tem grandes desafios em relação a desmatamento. A pecuária continua sendo a principal causa do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, mesmo que o setor tente se descolar da ilegalidade. Enquanto houver gado vindo de áreas desmatadas entrando na cadeia produtiva, o setor terá responsabilidade nisso. Mudanças climáticas. O setor agropecuário é o maior emissor de gases de efeito estufa no Brasil, principalmente por conta do metano do gado. E apesar dos avanços na produtividade, o impacto climático da carne ainda é muito maior do que o de outras formas de produção de alimentos. Água e degradação do solo. O consumo de água da pecuária é imenso, e os impactos da degradação de pastagens e do avanço sobre áreas de recarga hídrica não podem ser ignorados. O futuro exige mudanças. O setor pecuário precisa encarar a realidade. O mundo está exigindo produtos mais sustentáveis, e quem não se adaptar vai perder espaço. Rastreabilidade total do gado, recuperação de áreas degradadas, redução de emissões e transição para sistemas mais eficientes não podem ser exceção, mas sim regra. A falsa dicotomia pecuária ou nada. O debate não é sobre extinguir a pecuária, mas reduzir seu impacto e diversificar a produção agrícola. A economia não quebraria sem carne. Pode enfrentar crises sérias se continuar ignorando a sustentabilidade. Então, Jorge, o recado final é simples. O setor pode continuar negando os problemas e colocando a culpa sempre em outros, ou pode assumir a responsabilidade e liderar um modelo realmente sustentável. O tempo está passando e o que era aceitável ontem não será mais tolerado amanhã. Quem não evoluir vai ficar para trás. Bom, depois dessa troca de argumentos, acho que ficou bem claro o seguinte: a pecuária brasileira não é o problema ambiental que muitos tentam pintar, e sim uma parte essencial da solução para alimentar o mundo com eficiência e sustentabilidade. Desmatamento. Existe? Sim, mas a grande maioria é ilegal, feita por grileiros e criminosos e não pelo pecuarista que segue a lei. A pecuária moderna cresce pela produtividade e não pela expansão de áreas. Emissões de gases. O gado emite metano. Sim. Mas pastagens bem manejadas sequestram carbono, e sistemas como integração lavoura-pecuária-floresta já reduzem drasticamente a pegada ambiental da carne bovina. Uso da água. A pecuária não desperdiça água, como dizem. A conta dos 15 mil litros por quilo de carne inclui até água da chuva, o que distorce completamente a realidade. Além disso, pecuária bem feita melhora o solo e mantém o ciclo hídrico equilibrado. Economia. Sem pecuária, o Brasil teria um colapso econômico, perdendo milhões de empregos e uma das suas maiores fontes de exportação. No fim, o que vimos aqui foi uma repetição das mesmas acusações contra a pecuária, ignorando os avanços reais do setor. Se queremos um futuro sustentável, o caminho não é demonizar a pecuária, e sim continuar investindo em tecnologia, rastreabilidade e boas práticas de manejo. Esse debate precisa sair da ideologia e se basear nos fatos e na ciência. E nesse ponto, a pecuária brasileira tem muito mais a mostrar do que a maioria imagina.